Então, vamos começar com esse, então. O presidente falou, né, que o Queiroga anunciará o fim da pandemia em abril. então eu vou falar o que eu penso sobre isso. Eu sei que um monte de gente, eu sou meio que voto vencido nessa questão, tá? Eu tenho essa consciência. Um monte de gente desce o sarrafo no Queiroga, fala um monte, né, sobre o Queiroga, que ele deveria ir embora, e não sei o quê. Eu entendo, eu sei, o Johnny a gente tem essa divergência, mas eu vou explicar o porquê que eu sou voto vencido. Talvez vocês entendam a minha percepção sobre o assunto, né? Veja, o que a gente tinha antes de ministros, desde que começou essa pandemia, né? Desde o Maledeto Mandetta, né? E passando lá pelo outro que ficou só um pouquinho, que era todo o cientista famoso, mas que ficou o Taishi, né? Ficou um pouquinho, eu nem lembrava. né? É muito estranho. O Taishi Parece foi o ministro Frankenstein. dos 100 metros. Foi o ministro dos 100 metros. Ele Exatamente. chegou e passou em menos de 10 segundos e Tem ninguém que nem botar viu o que ele Tyson fez. Bolt. Pois é, e depois tivemos o nosso general o Pazuello, né? E por fim o Queiroga. Ok. Como foi a era pré-Queiroga? Só problema, só beligerância. O primeiro lá, o Mandetta, só atuando contra, né? Então ele foi assim, o oposto total, ele era anti-governo, ele era contra o governo, contra a população. Não seguia as orientações do chefe dele, que é o presidente, né? Porque ele é ministro nomeado pelo presidente. Então ele tem que, é como se ele tivesse uma diretoria que trabalha lá para o CEO de uma empresa, né? O CEO seria o Bolsonaro. Ok. Depois disso, o Taishi, que, não, sei muito mais, mas depois é o Moro, sabe? Não quero manchar minha biografia. Saiu. Também foi uma tragédia. A gente pensou que ia ser de um jeito, o cara não tinha estofo para pegar o serviço. O general fez o que pôde, só que ele também era totalmente pró-governo, mas daquele jeito que é característico dos militares, de ser ali linha dura, correto, com ordem, disciplina, hierarquia, aquela coisa toda, que não dá certo em política. A gente sabe que isso não combina com política. Uhum. Certo? O que o Bolsonaro precisava? Ele precisava de alguém que conseguisse flanar, né? Circular, tanto no meio de quem é contra, como no meio da imprensa, como no meio do pessoal que apoia o governo. A gente não pode se esquecer, né, que todos nós aqui temos um ponto em comum, que nós somos anti ser submetido à experiência que foi essa vacinação. Todos nós temos esse ponto em comum, mas são opiniões particulares, para a nossa vida particular. Nenhum de nós aqui vai apedrejar ou vai criticar ou vai querer apontar o dedo para quem escolheu ser vacinado, porque isso é uma questão de foro íntimo. Ponto e acabou. O que o governo tinha que fazer naquele momento? Tinha que pegar e disponibilizar as vacinas da melhor forma. O Pazuello conseguiu fazer toda a logística disso de uma forma muito boa, tanto que começou nos Estados Unidos em dezembro, praticamente, a aplicação, né? Em janeiro já estava aplicando no Brasil. Gente, que é um gap ridículo de dias. Acho que não chegou de milhões de doses num país do tamanho do Brasil. A gente tem que ser muito claro também em deixar isso daí bem fixado na cabeça das pessoas, que não faltou vacina para quem quis se vacinar. Não faltou. Fato. E o presidente e o próprio Queiroga, ele falava assim, não, vamos vacinar, a vacina vai ser a solução. Ele tinha que fazer essa propaganda. Só que em momento nenhum você ouviu da boca do Queiroga que é obrigatória a vacinação, que a pessoa tem que se vacinar, porque se não se vacinar você é um réprobo da sociedade. Ninguém falou isso. Certo? Então a gente não pode também criticá-lo nesse ponto. Ele foi colocado lá para justamente desempenhar esse papel, o papel político que o cargo necessitava. E é isso que as pessoas não enxergam. A gente fica com raiva porque a gente não gosta da vacina, né? E vê os efeitos colaterais. E ele, como médico, como ele fechou os olhos, ele não está lá como médico, ele está lá como ministro. Como ministro, exatamente. Nessa parte toda que você falou, Flavinha, eu concordo. Eu concordo plenamente. Inclusive, a Isaurinha colocou aqui justamente o que eu acho. A Isaurinha foi perfeita no meu ponto de vista, que ele foi importante para atender a neurose coletiva instalada dentro da... Eu concordo plenamente. Inclusive, agora pode falar. Parece que
Para mim. E até por isso eu postei o que eu postei ontem sobre isso. Para mim, esse é um momento de conclusão. Como vários ministros vão sair agora para... O Queiroga, ele não é o cara que provavelmente vai sair da saúde por enquanto, mas esse, para mim, eu sinto assim que é o final do ciclo dele na saúde, porque ele tá acabando de atender o que é necessário ele atender. O propósito que ele foi colocado. O propósito dele tá para acabar. Depois que realmente for confirmado que vai se rebaixar para endemia. Porque aí que tá, o propósito dele, ele ainda está naquela coisa, loading, sabe, que a gente fala. Isso, ele tá entregando o bastão do propósito dele, tá quase lá. Por que eu falo isso? Veja, eu achei muito interessante a abordagem que ele teve sobre isso, porque qualquer coisa que se anunciasse, o que acontecia? No mesmo dia, no máximo 24 horas depois, Randolph já estava lá fazendo escândalo, amando sabe-se lá de quem, né? A gente sabe, mas tudo bem. Mas a gente vai falar do Randolph. A gente vai falar do Randolph. Sim, mas veja como ele foi esperto dessa vez. Ele esperou o Pacheco retirar as máscaras, aí ele já aproveitou a ocasião, falou assim, bom, se já aqui você já está aceitando que se retire a máscara, por que a gente não pode estender isso para toda a população e acabar com esse estado de emergência? Desvincular da história lá da OMS, né, da bendita lei. Aí conversou com o Lira também, hoje fez a mesma coisa no mesmo sentido, da desobrigação das máscaras na Câmara. Isso. Né? Não sei se foi ontem ou foi hoje cedo, não me recordo bem da data. Né? Foi ontem, se eu não me engano. Então, a mesma. E o que ele fez? Ele já conversou com o Lira. E agora ele vai conversar com o STF. Exatamente. Se os três poderes estiverem de acordo, não adianta vir Randolfinho, Rede, qualquer demônio. Que já veio. Então, mas não vai adiantar, porque eles vão estar com a porta na cara. Vocês entendem? Exatamente. Sim, então, você está certíssima. Sentido. Então, nesse sentido, por que a gente vai atacar e ficar jogando fogo amigo num cara que está trabalhando para o bem do Bolsonaro e do governo? Eu não estou dizendo que o cara é perfeito, não é isso, mas que ele cumpriu o propósito dele. Ele cumpriu, e para cumprir o propósito dele, a política, como dizia o professor Paulo, né, realpolitik, não é bonita. Realpolitik, exatamente. Não é bonita. Mas, e não acontece o que a gente quer, acontece o que pode ser feito para atingir aquele objetivo. O que é possível acontecer, né? E aí, assim, eu acho que você pegou no ponto certinho Você pegou no ponto justo do que eu fiz, por exemplo. Começar a pressionar o Queiroga sobre isso é uma coisa que a gente precisa fazer porque é o nosso método de fazer realpolitik com ele, de falar assim, irmão, tá na hora. Aí é diferente. Não, aí você não tá criticando, você tá pedindo. Isso, você tá falando do seu cachorro, seu F não sei das quantas, você é um incompetente, o que você tá fazendo aqui? Eu odeio você, quero ver você com os olhos furados. Gente, o povo fala isso. Eu canso de ver nos grupos de WhatsApp que eu participo, eu fico até calada, porque não adianta falar. Não adianta. É igual a turma do 142, não adianta falar. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great.